Eritrograma. O eritrograma é a primeira parte do hemograma. Estudamos no hemograma os 3 tipos básicos de células que circulam no nosso sangue. Hemácias, também chamados de glóbulos vermelhos, leucócitos, conhecidos também por glóbulos brancos, e plaquetas. Os atuais valores de referência do hemograma foram estabelecidos na década de 1960, após a observação de vários indivíduos sem doenças. O que é considerado normal é, na verdade, os valores que ocorrem em 95% da população sadia. 5% das pessoas sem problemas médicos podem ter valores do hemograma fora da faixa de referência, com uma variação aceitável de 2,5% para mais ou para menos. Portanto, pequenas variações para mais ou para menos não necessariamente indicam alguma doença. Obviamente, quanto mais afastado um resultado se encontra do valor de referência, maior a chance disto verdadeiramente representar alguma patologia. Especificamente, eritrograma é o estudo dos glóbulos vermelhos, ou seja, das hemácias, também chamadas de eritrócitos. Os 3 primeiros dados, contagem de hemácias, hemoglobina e hematócrito, são analisados em conjunto. Quando estão reduzidos, indicam anemia, isto é, baixo número de glóbulos vermelhos no sangue. Quando estão elevados, indicam policitemia, que é o excesso de hemácias circulantes. O hematócrito é o percentual do sangue que é ocupado pelas hemácias. Um hematócrito de 45% significa que 45% do sangue é composto por hemácias. Os outros 55% são basicamente água e todas as outras substâncias diluídas. Pode-se notar, portanto, que praticamente metade do sangue é, na verdade, composto por células vermelhas. Se, por um lado, a falta de hemácias prejudica o transporte de oxigênio, por outro, células vermelhas em excesso deixam o sangue muito espesso, atrapalhando seu fluxo e favorecendo a formação de coágulos. A hemoglobina é uma molécula que fica dentro da hemácia. É a responsável pelo transporte de oxigênio. Na prática, a dosagem de hemoglobina acaba sendo a mais precisa na avaliação de uma anemia. Os eritrócitos, também designados como hemácias ou glóbulos vermelhos, dão a cor vermelha característica do sangue. Isso ocorre porque eles contêm um pigmento vermelho, denominado hemoglobina. E, como os eritrócitos estão presentes no sangue em muito maior quantidade que as outras células, incolores, todo o sangue parece ser vermelho. Para ter uma ideia do volume de glóbulos vermelhos existentes no sangue, basta dizer que, em 1 milímetro cúbico desse líquido, o que equivale a mais ou menos uma gota, pode-se encontrar em um homem adulto cerca de 5,5 milhões dessas células, o que corresponde a 45% do volume do sangue. Em mulheres adultas, esse valor é reduzido, cerca de 4,85 milhões de células por milímetro cúbico. As hemácias vivem em nosso organismo por até 120 dias. Isso significa que, no decorrer de uma vida, são produzidas e destruídas uma infinidade de eritrócitos, sendo que a cada dia que passa, morrem em média 20.000 hemácias por milímetro cúbico de sangue. Em sua fase terminal, a maioria dessas células estão localizadas no baço. É na medula vermelha dos ossos longos que os novos glóbulos vermelhos são produzidos. Nesses verdadeiros berçários de células sanguíneas, podemos encontrar hemácias em diferentes estágios de maturação, todas elas descendentes dos hemocitoblastos, ou também chamadas células-mãe. Os eritrócitos contêm água, hemoglobina, íons, enzimas e glicose, sendo que a hemoglobina é o componente essencial e representa 1/3 do seu peso. A função do eritrócito é apenas a de assegurar a manutenção do estado funcional da hemoglobina, sendo o pigmento respiratório que tem por função transportar oxigênio e a parte do gás carbônico no sangue. A série eritrocitária frequentemente é mais estudada por contagem de hemácias, dosagem de hemoglobina e determinação do volume hematócrito, parâmetros através dos quais são determinados os índices hematimétricos. Estudo do aspecto morfológico dos eritrócitos, feito em extensão sanguínea corada.
determinação da presença de eventuais eritroblastos no sangue periférico, contagem de reticulócitos. A observação da morfologia dos eritrócitos é de grande importância para o diagnóstico do tipo de anemia. Assim, as alterações morfológicas dos eritrócitos podem ser agrupadas segundo as variações de tamanho, denominado anisocitose, de forma, denominado poiquilocitose, e de cor, denominado anisocromia. Os índices hematimétricos vão definir as alterações importantes a serem observadas no exame. Começamos a explicá-los pelo volume corpuscular médio. Devemos lembrar que os valores de referência podem ser alterados de acordo com o maquinário utilizado para analisar a amostra. O volume corpuscular médio, VCM, mede o tamanho das hemácias. Um VCM elevado indica hemácias macrocíticas, ou seja, hemácias grandes. VCM reduzidos indicam hemácias microcíticas, ou de tamanhos diminuídos. O HCM, hemoglobina corpuscular média, serve para verificar o peso da hemoglobina dentro das hemácias. Valores altos de HCM são encontrados em glóbulos vermelhos, mais escuros. Nesses casos, a anemia é denominada hipercrômica. Se o HCM estiver baixo, as hemácias terão coloração mais clara e a anemia é chamada hipocrômica. O resultado do HCM é dado em picogramas. CHCM expressa a relação entre a saturação da hemoglobina e o volume da hemácia. Quando as hemácias têm poucas hemoglobinas, elas são ditas hipocrômicas. Quando têm muitas, são hipercrômicas. São usados para diferenciar os vários tipos de anemia. O RDW, distribuição de células vermelhas no sangue, é um índice que avalia a diferença de tamanho entre as hemácias. Quando este está elevado, significa que existem muitas hemácias de tamanhos diferentes circulando. Isso pode indicar hemácias com problemas na sua morfologia. É muito comum um RDW elevado, por exemplo, na carência de ferro. Ao fazer a leitura dos exames a seguir, iremos indicar algumas possíveis alterações e sugestões de quadros patológicos para alguns itens avaliados no exame. Lembramos que não se deve assumir nenhuma dessas possibilidades sem a consulta de um médico, pois para a avaliação de um quadro patológico é necessária uma combinação de fatores que não abordaremos aqui. O primeiro exame é de uma mulher adulta, 48 anos. Neste exame, vemos que a dosagem de hemoglobina está a 9,3 gramas por decilitro. O esperado para a normalidade neste item do exame seria uma quantidade de hemoglobina entre 11,3 e 14,5 gramas por decilitro. Nota-se que a dosagem encontrada está abaixo desse valor, o que pode caracterizar um grau leve de anemia, que se dá entre 9,0 a 10,9 gramas por decilitro. No HCM, encontra-se um valor abaixo do valor de referência normal, 20,6 picogramas. Quando o HCM está diminuído, as hemácias são mais claras, sendo também um indicador de anemia, especificamente o tipo hipocrômica. Os índices de VCM também estão diminuídos, 67,7 femtolitros, enquanto a porcentagem de RDW está aumentada, 19,7%. Para estas duas alterações, tanto a diminuição de VCM quanto o aumento de RDW, temos a indicação de deficiência no suprimento de ferro do organismo. O valor de CHCM está abaixo do valor de referência normal, 30,4%. Quando esse valor está abaixo, também indica anemia do tipo hipocrômica. Segundo exame, também de uma mulher adulta. A hemoglobina está a 11,2 gramas por decilitro, uma quantidade insignificante abaixo do valor mínimo de referência. Nestes casos, assumimos que não há alterações. O hematócrito está a 32,9%, diminuído em relação ao nível de referência. Pode indicar desidratação, anemia ou deficiência nutricional. Os índices de VCM estão em 65,5 femtolitros, diminuído em relação ao nível de referência, sugerindo deficiência de ferro, talassemia menor
ou anemia microcítica. No HCM, encontra-se um valor de 22,4 picogramas, aumentado em relação ao referencial normal, caracterizados pelos glóbulos vermelhos mais escuros. Nesse caso, podemos assumir uma sugestão de anemia denominada hipercrômica. A porcentagem de RDW está em 16%, aumentado em relação ao referencial normal. Quando esse valor está aumentado, indica que há maior número de hemácias com diferentes tamanhos. Um exemplo é a carência de ferro, anemia falciforme ou abuso de álcool.